Antes de mais um vídeo dessa série Fortalecimento, e você olha esse vídeo, você tem que compartilhar, porque estamos em uma série maravilhosa que tem engrandecido essa nossa caminhada nesse ano de 2021. Mas antes eu quero que você, não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Esse canal ele tem o objetivo de fazer esta visão crescer. Então, antes de mais nada, já vai aí se inscrevendo, ativa as notificações e compartilha com todo mundo. Mande para a sua igreja, para os seus líderes, liderados. É um vídeo, é uma série de fortalecimento que vai fazer a sua história mudar para melhor. Então vamos para o vídeo, mais um vídeo, o sexto vídeo desta série de fortalecimento. Olá, queridos irmãos da Igreja Quadrangular, aí do estado do Piauí, que alegria estar falando com vocês. Aqui é Samuel Azap, sou pastor de jovens da Paz Church Fortaleza e é um privilégio para mim tão grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e principalmente uma palavra que sempre me encoraja e me ajuda a ir além daquilo que eu tenho feito. Quero antes agradecer muito o convite do querido pastor Marcos, coordenador de células dessa amada igreja, e quero parabenizar vocês pelo trabalho tão excelente, pelo amor a Jesus, pelo cuidado das ovelhas do nosso Senhor. Esse cuidado que vocês têm tão grande, o zelo que vocês têm pelas ovelhas tem feito toda a diferença. E desde já eu quero profetizar que isto é só o começo. Deus tem muito mais para liberar sobre a vida de vocês, sobre as igrejas debaixo da cobertura dos irmãos. E eu sei que muitas almas, muitas pessoas vão ser transformadas pelo poder da palavra de Deus através da vida dos irmãos aí da Igreja Quadrangular. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu estive com vocês há um tempo atrás e foi um momento muito especial. A igreja estava repleta e nós falamos sobre discipulado, falamos sobre pastoreio, falamos sobre o líder da célula e foi um tempo maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem breve, e eu peço que você preste muita atenção, mas uma mensagem que tem feito a diferença na minha vida, na minha trajetória, no meu pastoreio, no meu ministério, na minha vida como um todo, como um servo de Deus. E eu aprendo esses ensinamentos e tenho aprendido ao longo dos anos com o nosso pastor Abe Uber. Eu acredito que muitos de vocês conhecem o pastor Abe. Ele pastoreou e fundou a Paz Church de Fortaleza, que atualmente é pastoreada pelo pastor Sandro Oliveira, e hoje ele está em São Paulo e também fundou e já começou lá oficialmente o nosso trabalho na capital mais importante da América Latina. E é só o começo, Deus tem feito maravilhas. Eu quero falar com você hoje sobre ovelha sadia sempre dá cria. Eu não sei se você já ouviu essa frase, e o pastor Ibe fala muito sobre isso, que ovelha sadia sempre dá cria. E uma coisa interessante da gente falar é que quem dá o leite para o cordeirinho recém-nascido é, obviamente, a sua mãe, né? E naquela ação de amamentar, a ovelha só consegue amamentar por uma questão de saúde, porque é natural que ela, após dar à luz, ela amamenta aquele cordeirinho, mas ela faz isso porque ela está saudável, ela consegue liberar o leite com os nutrientes necessários e tudo mais. Agora, Deus quer nos usar como ovelhas sadias para frutificar, para gerar novas ovelhas, para dar cria. Mas não somente para dar cria, para cuidar bem dessa cria. Quando eu falo aqui no exemplo da amamentação, eu estou falando de um cuidado. Deus quer nos usar, Deus quer nos levantar para sermos ovelhas sadias que vão dar cria, muita cria, mas que vão cuidar bem de cada uma dessas novas ovelhas. Deus está nos chamando não para ser apenas, talvez, ganhadores de almas, e isso é fundamental, é o nosso dever como cristão, ganhar almas,
Mas também, tão importante quanto ganhar almas é cuidar bem delas. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas a coisa mais importante de você saber aqui, através desse vídeo, é que nós temos uma grande responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? É cuidar bem de cada ovelha do pastor Jesus. Ele tem confiado nas suas mãos pessoas tão especiais. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia também fala que aquele que ganha almas é sábio. O ganhar almas, o frutificar, o dar cria é algo tão bíblico e tão poderoso. Mas não somente ganhar, cuidar bem. Eu estou sendo enfático sobre isso porque, infelizmente, muitos têm sido alcançados. Muitas pessoas têm sido ganhas para Jesus. Porém, a maioria delas não tem sido bem cuidada. O pastor não tem dado a devida atenção. E olha só, eu não estou falando aqui do pastor presidente da igreja, do pastor principal ou do grupo de pastores. Eu estou falando aqui dos pastores levantados por Deus. Eu e você, todos nós fomos chamados para sermos pastores que ganham essas ovelhas e cuidam bem dessas ovelhas. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Lembrando que ovelha sadia sempre dá cria. Lembre dessa frase sempre. Lembre dessa frase sempre. Uma das coisas que eu mais admiro com a igreja primitiva e lendo Atos dos Apóstolos e vendo, conhecendo um pouco mais o estilo de vida dos apóstolos e da igreja logo após o Pentecostes e o derramar do Espírito Santo, é perceber como eles conseguiam colocar o ministério na mão do povo. Como assim? Os apóstolos tinham funções ministeriais extremamente importantes, havia um entendimento da hierarquia de cada um, do posicionamento de cada um, onde cada um deveria estar, mas o Espírito Santo foi liberado para todos. O Espírito Santo foi liberado para todos. E todos estavam aptos, através do Espírito Santo, de ganhar pessoas, de espalhar o Evangelho. Perceba que Pedro ou João não concentram neles todo o poder ou o poderio de ganhar almas ou de pregar o Evangelho. Pedro e João nos ensinam muito sobre, na verdade, o compartilhar, a ponto deles falarem que eu posso ser preso, açoitado, ou seja lá o que for, mas eu não vou parar de pregar o Evangelho. Mas nunca disseram, o pregar o Evangelho cabe somente a mim como apóstolo, porque eu conheci Jesus ou eu andei com Jesus. Não. A mensagem era, você se tornou um discípulo de Cristo através da confissão de fé dele ser o seu Senhor e Salvador, do batismo, do ser batizado nas águas. Você comprova a sua filiação ao reino, você se torna um filho de Deus. E o mandamento de ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações se dá para você. Perceba que quando Jesus libera essas palavras de nós irmos ao mundo e pregarmos o Evangelho fazendo discípulo de todas as nações, Ele não está dando uma sugestão, Ele não está dando uma opção ou uma escolha, Ele está dando uma direção, é um mandamento. Então a posição bíblica é colocar sim o ministério na mão do povo. A Bíblia diz que Deus quer que o seu povo seja preparado para toda boa obra. Eu quero te falar, querido pastor ou líder que está me assistindo aqui, você tem uma grande missão. Confiar o ministério de Cristo na mão das ovelhas.
Acreditar que cada ovelha é sim capaz de dar cria. Que cada ovelha é sim capaz de cuidar de outra pessoa. É óbvio que através do discipulado nós conseguimos forjar esses discípulos. Nós conseguimos levantar esses discípulos, conseguimos tratar, abençoar, obviamente, também repito e enfatizo, um discipulado com equilíbrio, com amor, com graça, com misericórdia, nunca impositivo, nunca mandando, nunca exigindo, mas aconselhando, apresentando uma opinião, nunca dizendo você não pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Não, não, não. Nós, como discipuladores, nós não somos donos de ninguém. Tampouco somos pai ou mãe de alguém. Nós somos conselheiros espirituais. Nós somos discipuladores. A nossa missão não é ordenar. A nossa missão é aconselhar em amor. Mas eu ainda digo mais. A nossa missão é acreditar em cada ovelha que Jesus confia nas nossas mãos para pastorear. Essa é a nossa grande missão. Amar, cuidar, acreditar, valorizar cada pessoa. Agora veja bem, nós temos que ser cristãos que frutificam, mas que geram frutos permanentes. Frutos permanentes. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais os frutos você tem gerado na sua caminhada? E será que esses frutos têm permanecido? Será que esses frutos têm encontrado valor, encontrado propósito? Será que esses frutos têm gerado transformação na vida das pessoas? Isso é muito importante de você analisar na sua vida. Isso é muito importante de você analisar no seu ministério. Quais são os frutos que você tem gerado? Não esqueça, você foi chamado para gerar frutos e frutos permanentes. E frutos permanentes. Agora veja bem, quando nós vemos as ovelhas de Jesus, que Ele nos confiou o cuidado, ganhando almas, cuidando bem dessas ovelhas, discipulando as pessoas e ganhando mais almas e liderando células, espalhando o amor de Jesus, isso gera uma alegria tão grande no nosso coração, sabe? E essas ovelhas estão ganhando novas pessoas, elas estão crescendo em conhecimento, elas estão crescendo na graça do Senhor, elas estão crescendo no serviço, elas estão doando a sua vida, elas estão vivendo para a glória de Deus. Isso é lindo, isso é recompensador, isso é algo maravilhoso. Olha, eu falo para você de todo o meu coração, quando eu vejo uma ovelha engajada na obra de Deus, quando eu vejo uma ovelha totalmente entregue ao reino de Deus e amando Jesus e ganhando almas e cuidando bem das pessoas e discipulando, gente, meu coração fica tão feliz. Meu coração se enche de gratidão, porque eu entendo que esse é o chamado de Deus na vida daquela pessoa. Esse é o chamado de Deus. É óbvio que as pessoas estão amadurecendo, estão crescendo assim como eu e você. Mas é por isso que é tão fundamental que nós possamos confiar e acreditar no chamado de Deus para cada uma dessas pessoas. Porque através da nossa confiança, da nossa fé, do nosso espírito de fé, que essas pessoas vão muito além. É quando você e eu, como pastores, nós abraçamos e falamos, querido, querida, eu sei que Deus chamou você para uma grande obra. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você vai viver coisas grandes para Deus. Eu sei que em Deus você fará proezas. Eu sei que você tem capacidade, assim, sobrenatural para fazer obras maiores. Porque é uma promessa de Jesus para nós. Obras maiores vocês farão. Será que você acredita nessa promessa? Obras maiores nós faremos. Aleluia. Obras maiores nós faremos. Agora, em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: as minhas ovelhas, e eu percebo isso como uma reclamação de Deus, andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver
quem as procure ou quem as busque. Olha só, aqui em Ezequiel capítulo 34, versículo 6, Deus está relatando algo de muito importante, sério e urgente. Ele fala: as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Gente, eu fico emocionado com esse texto, porque lendo essa passagem, eu percebo o coração de Deus gemendo e chorando por causa das suas ovelhas. Ele, Jesus, é o bom pastor que deixa 99 para trás de uma ovelha. Porque cada alma, cada ovelha é mais importante do que o mundo inteiro. Sabe, a gente não pode desprezar ninguém, queridos. Nós não podemos desprezar ninguém. Cada pessoa é importante. Cada ovelha tem o seu valor. E nós temos que amar e acreditar em cada uma delas. Ah, mas olha, ela me traiu, ela fez isso, ela fala mal de mim, ela não honra a liderança, ela tem esse problema, esse defeito. Ah, meu amado, você também tem tantos defeitos. Você também tem tantos defeitos e Deus continua acreditando em você. Deus continua confiando em você. Deus continua te perdoando. Deus continua te incentivando. Deus continua te enviando. Então, por que não fazer isso com as ovelhas que Deus tem confiado nas suas mãos? O coração de Deus geme pelas almas perdidas. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esses dias os jovens estavam perguntando para mim o que nós podemos fazer para apressar a volta de Jesus. A resposta que eu dei foi: ganhe almas e cuide bem delas. Por que eu enfatizo tanto o cuidar bem dessas almas? Porque uma alma bem cuidada, uma ovelha bem cuidada, ela vai gerar novas ovelhas. Ela vai dar frutos permanentes. Agora, uma ovelha mal cuidada, uma ovelha que não tem tanta atenção, uma ovelha que passa por situações deploráveis, tristes e traumáticas dentro da igreja, muito provavelmente essa ovelha não vai dar frutos, não vai frutificar. Essa ovelha vai se rebelar, vai andar com uma ferida no peito e, infelizmente, vai levar muitas pessoas com ela por causa de muitas atitudes erradas de pastores e líderes. Deixa eu falar uma coisa, meu amado, minha amada. Nós, como líderes da Igreja de Cristo, precisamos aprender, como igreja, a fechar a porta dos fundos. Muitas vezes, a porta dos fundos das nossas igrejas estão abertas, estão escancaradas. Não tem nenhum cadeado lá para fechar. Infelizmente, isso tem acontecido. Milhares de pessoas têm chegado às igrejas. Infelizmente, têm encontrado a porta dos fundos e têm saído por elas. O coração de Deus chora, porque, como ele disse, não tem ninguém que as procure. Não tem ninguém que as busque. Em outras palavras, não tem ninguém que cuide bem dessas ovelhas. E essas ovelhas estão se perdendo. Essas ovelhas estão se afastando. Eu fico pensando que é muito triste quando um pastor ou uma pastora, um líder, uma líder, tem que ficar correndo atrás de pessoas perdidas que estavam no seu rebanho, porque muitas vezes antes não souberam fazer o seu trabalho, de amar, de ter espírito de fé, de acreditar, de cuidar bem de cada uma dessas ovelhas. Eu já estou encerrando te falando o seguinte: quando a igreja toda está equipada, quando a igreja toda está treinada, está motivada, está encorajada com esses princípios de fé, e eu quero ressaltar que nós precisamos ter 3 espíritos tomando conta de nós: espírito de fé, espírito de amor e de alegria. Eu falo que, na verdade,
São 3 atmosferas que tem que permear as nossas vidas, as nossas igrejas, as nossas células, os nossos discipulados, nossos discípulos, nossas famílias, nossas casas. Amor, fé, alegria. Amor, fé e alegria. Amor, fé e alegria. Isso tem que transbordar de você. Amor, fé e alegria. Quando a igreja toda está equipada, meus amados, quando a igreja toda está treinada, quando a igreja entende sobre a atmosfera de amor, de fé e de alegria, a igreja cumpre fielmente o seu papel. Ela cuida bem das ovelhas. E só através do bom cuidado com as ovelhas de Cristo é que nós podemos fechar a porta dos fundos. Por isso eu quero encerrar te falando, mantenha o foco. Mantenha o foco naquilo que Deus tem falado. Mantenha o foco no desejo do coração de Deus. No desejo do coração de Deus de ganhar almas. E na nossa missão de cuidar bem delas. Talvez você fala, Samuel, eu não sou um pastor. Eu não sou chamado para estar na igreja. Eu não sou chamado para o ministério. Eu não sou um tempo integral. Essa mensagem não é para mim. Deixa eu dizer. É verdade que nem todos são chamados, como diz o pastor, para serem pastores com P maiúsculo. Aqueles pastores que estão à frente dos ministérios, que estão na obra em tempo integral. Mas todos fomos chamados para sermos pastores de P minúsculo. Aqueles pastores que cuidam das ovelhas de Cristo. Você que é um líder de célula, eu quero te dar uma boa notícia. Você é um pastor. Você que é um discipulador, você é um pastor. Porque você está cuidando dos amados de Cristo Jesus. Você está cuidando das ovelhas de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vivemos pela causa mais importante da terra, a causa de Cristo. E nós vivemos por essa causa. E se preciso for, nós morreremos por ela. Mantenha o foco. Mantenha o foco na direção de Deus, no mandamento de Cristo. Ide e fazei discípulos. Não faça convertidos, faça discípulos de Cristo. Ovelha sadia, sempre, sempre dá cria e gera frutos permanentes. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você cada vez mais ganhe almas, cuide bem delas. E eu declaro que isto é só o começo. Que vídeo abençoado! E você tem que compartilhar esse vídeo. Você viu no final que esse vídeo precisa chegar realmente a toda a liderança, a todos os seus liderados, a toda a sua igreja. Então compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e vamos fortalecer a visão no nosso coração e no coração da nossa igreja. Que Deus abençoe você e até a próxima semana com mais um vídeo da série Fortalecimento.